O Jornal da Boa Notícia está entrevistando desde o último dia 17 de novembro os vereadores eleitos em 15 de novembro no município de Balsas. O convidado de hoje é o vereador reeleito para seu 7º mandato, professor Nelson Ferreira. Boa noite, vereador. Boa noite, vereador. Parabéns por mais uma eleição que você garante no município. Muito obrigado, Meu boa noite a todos os telespectadores. Dizer que para nós é um prazer enorme, uma honra, um privilégio estarmos aqui nesse conceituado programa para falar para a nossa sociedade balsense. Vereador, eu estava conversando com a Carol que eu acho que pouca gente não chegou a ser vereador por 7 vezes. Alguém na história de Balsas já também conseguiu? Além de você, vereador, você tem esse histórico? Olha, depois que eu estou vereador, ainda não foi registrado, Mas acredito eu que aquele pessoal, como o seu João Zimboteiro, Dona Jesus Almeida, foram pessoas que tiveram vários mandatos no município, mas não sei ao certo quantos mandatos eles tiveram vereador. Vereador, agora vamos aí, 620 votos, foi na última eleição. O que dizer para esses eleitores também por estar novamente à disposição da comunidade? Olha, em primeiro lugar, gratidão a Deus, por nos conceder a vida e também essa vitória, A minha gratidão à população balsense por ter nos confiado, a representá-los pelo 7º mandato, que vamos iniciar em 1º de janeiro, É uma corrida, que não é fácil, Haja vista no período eleitoral ser inúmeros os candidatos e sempre entre aqueles de famílias ligados a gente, que votaram na eleição anterior, que tem uma certa afinidade, a gente termina perdendo aquele público, aquele eleitorado que votou na gente, Aí daí vem a corrida para tentar recuperar os votos, O que não é fácil, mas com a graça de Deus e as nossas estratégias, o jeito de chegar até onde cada um, foi que a gente conseguiu essa vitória para exercer o 7º mandato, Vereador, 7 mandatos, muitos anos já de trabalho, doados aí à população balsense. Quais desses trabalhos você acredita que foi um que ficou, que ajudou realmente a você ser reeleito para mais este mandato? Olha, em primeiro assim, a gente procura fazer o nosso trabalho político com muita seriedade, Às vezes dizendo muitos nãos por aquelas coisas que a gente não consegue realizar. Porque, infelizmente, às vezes ainda tem comunidades ou algumas famílias que ainda se iludem com a questão de promessas. E eu sempre costumo dizer que eu não vendo facilidade, Porque quem vende facilidade não entrega, E a gente encara o mandato político assim com muita seriedade, Vejo que o político ele nunca perde o seu direito de dizer um não para as pessoas com aquilo que você não pode realizar para aquele público, para aquela comunidade, Claro que temos que saber dizer o sim, saber dizer o não na hora certa, Mas eu acho assim também, até muita falta de respeito, se o político fica, como diz o adágio popular, empurrando com a barriga, vem hoje, vem amanhã, e as coisas não acontecem. Então, é bem melhor aquilo que não está ao alcance do vereador, ele esclarecer também para a população, Então, a gente tem trabalhado sempre com essa seriedade, Temos tido nosso foco na educação, na infraestrutura, na saúde, E que isso, com certeza, vem nos dando essa sustentação para que a gente permaneça estando vereador nesse município. Vereador, sua primeira eleição foi em 1992, você foi eleito pela primeira vez. Apenas em 2008 você não conseguiu a reeleição e uma das suas principais bandeiras é a zona rural, um trabalho marcante na zona rural. Como será esse novo mandato? Continuará esse trabalho, chegando a outras comunidades, dando mais ênfase às comunidades que o senhor já atende? Olha, a gente pretende permanecer na mesma linha de trabalho, porém fazendo algumas correções naquilo que talvez a gente não trabalhou corretamente para agradar as comunidades, Mas queremos também dar uma ênfase muito boa nesse mandato agora na zona urbana, que a gente sempre já tem, mas vejo que há necessidade da gente intensificar muito mais, Porque a nossa zona rural, nós temos nosso público certo, fiel, só que infelizmente quando chega uma reta final de campanha, são vários candidatos visitando, cada um leva a sua proposta, leva a sua promessa, como eu falei,
às vezes promessa que é impossível cumprir, que é a venda de facilidade, que não se entrega, e de repente, às vezes consegue confundir a cabeça do eleitor. Mas nós iremos continuar nessa linha de trabalho com a zona rural, porém quero intensificar mais na zona urbana esse nosso trabalho. Vereador, esse ano é um ano atípico, né, completamente diferente dos outros anos políticos. Para você, para o senhor, como que foi o trabalho durante esse período, né, eleitoral, tendo em vista a pandemia, tudo que nós estamos vivenciando? Olha, foi a campanha mais difícil, né? Eu sempre costumo dizer, devido a toda essa situação atípica, devido à pandemia, também devido a não ter coligação proporcional, também nós sabíamos que a gente estava trabalhando com um candidato a prefeito que aguardávamos apenas as urnas dizer que estava reeleito, né, que o doutor Eric, pelo seu brilhante trabalho, né, isso aí já era público e notório, né? E com isso, cada vereador teve que fazer uma campanha praticamente como se fosse executivo, né? Custeando suas próprias despesas. Claro que tivemos o apoio do Comitê Central, mas foi diferente das outras vezes. Cada um teve que tocar com seus próprios pés, e às vezes a gente ainda tinha esse medo de visitar as famílias devido ao advento da pandemia. Então, foi uma situação difícil, né? Mas, assim, com a graça de Deus, a compreensão da população, a gente chegou, né? Quero agradecer aquelas pessoas da minha família, né, que vestiram a camisa, que tiveram juntas com a gente, né? A minha esposa, minhas filhas e mais alguns da família, e uma equipe que a gente teve, né? Uma equipe que teve ali assessorando, trabalhando, indo das ruas, que isso ajudou a fazer a diferença, né? Então, é uma diferença que não foi tantos votos, né? Que nós tivemos apenas 18 votos a mais do que na outra eleição, mas pelo menos a gente sabe que conseguiu manter e ter algo a mais, né? Porque naquela eleição que eu fiquei como suplente, foi com 1.310 votos, né? Daí as 3 eleições que eu já me elegi, tem sido com um pouco menos disso, né? Mas a gente, o importante é que estamos reeleitos, né? Não importa se foi o mais votado ou menos votado, iremos representar o nosso povo do mesmo jeito ali naquela Câmara, com o voto, com o mesmo peso de validade ali dentro daquela casa, porque assim a comunidade os delegou, né? Vereador, o senhor faz parte, né, da educação, é professor. O que dizer para os colegas da educação nesse novo mandato em luta dos seus direitos, daquilo que eles almejam para o ano que vem, para os próximos 4 anos? Olha, quero dizer que contem comigo, acho que nada melhor do que o diálogo, da gente estar junto, né? Nesse mandato que está se findando, foram muitos transtornos, né? Quando se falava de reajuste, falava de Fundef, então foram inúmeros fatores que às vezes o professorado ficava descontente com os colegas professores que estavam ali dentro, que em muitos momentos a gente tem que usar a razão e às vezes não o coração, e de repente não agrada o público da própria classe, né? Mas o que eu tenho a dizer é que a gente nunca traiu e nem irá trair, não é? Com aquilo que seja de benefício para a classe, né? Sabemos que são muitos entraves, muitas coisas, mas estamos do lado da classe, né? Possam confiar no professor Nelson Ferreira, e como eu falei, vamos ficar mais próximos, né? Inclusive eu faço esse apelo a todas as pessoas que votaram em nós, em toda a população, que fique mais perto dos vereadores, né? Participe mais dos trabalhos, porque quando se vai naquela casa e participa dos trabalhos, no final a população faz uma avaliação correta dos seus representantes, né? Vereador, o senhor é do bairro Trezidela, o poder público em outras gestões também já levou algumas ações para Trezidela, mas algumas vezes nós somos chamados para fazer reportagens, sobretudo na rua 2 de julho e na rua 1º de junho, aliás. Alguma esperança para esse povo agora, nesses próximos anos, de a 2 de junho ali, aquela outra parte mais de baixo ali de ser resolvido? Olha, é um desafio nosso, né? Hoje, lá da área da Trezidela, tem eu reeleito, o Mauro César eleito, eu já estive conversando com ele, e assim, o prefeito e o vice-prefeito são testemunha que em todas as nossas conversas com eles durante os 4 anos, eram levando os pleitos da área da Trezidela, porque a Trezidela foi feita muita coisa, mas ficou exatamente a parte mais difícil, né? E ali a rua 2 de junho e 1º de junho é uma situação calamitosa, né? E em breve vou convidar o companheiro eleito para a gente sentar com o prefeito e procurar planejar aquilo ali, né?
porque não quero chegar ao final de 4 anos com a Rua 2 de Junho, a Rua 1º de Junho, a Travessa do Cruzeiro, a Rua dos Anjos, Cemitério dos Anjos, como está, né? Porque, inclusive, às vezes até a gente pagou um preço alto nas urnas, né? Devido à população não acompanhar o trabalho da gente e achar que o vereador não se esforça, né? Mas esclarecendo que o vereador não constrói, o vereador apenas indica, reivindica e fiscaliza, né? Vereador, é a Câmara dos Vereadores, presidência. Já chegou algo até você? Alguém já chegou até você? Já houve uma conversa? Como está essa questão da comunicação entre vocês em relação à presidência? O senhor que já foi presidente da Câmara, né? Tem vontade de retornar à presidência? Olha, o que eu tenho falado para os colegas, que quem se elege, se reelege, se disser que não tem nenhum interesse, está faltando com a verdade, né? Claro que a gente tem muito desejo. Eu presidi aquela casa no ano de 97, 98, quando a realidade era outra, né? Naquela época a gente era com 13 vereadores, hoje é com 17. Era um orçamento que não tinha autonomia, hoje tem autonomia. E, na realidade, eu fui o único presidente que, mesmo diante das situações, realizei um concurso público, né? Hoje lá ainda temos, talvez, mais de 10 pessoas concursadas, fruto de um concurso público que a gente realizou, porque eu vejo que as pessoas precisam ser efetivadas, né? E daí para cá não aconteceu mais. Também fui um presidente da Câmara com as contas aprovadas, sem rejeição, né? Estão lá naquela casa, para quem quiser olhar, que a gente se policiou da forma como gastar o dinheiro público, né? Hoje a era é outra, os pensamentos são outros, as visões são outras, mas, como eu falei, todos que elegem, se reelegem, têm um interesse. Eu, até agora, fui procurado pelo vereador Moisés, que é o atual presidente. Ele tem interesse em concorrer novamente, inclusive as nossas conversas estão, na realidade, bem andadas. Foi o grupo que eu conversei, que realmente é do meu partido, e, sem sombra de dúvida, com ele a gente firmou o compromisso de estar junto com ele, votando nele, né? Vereador, quase 30 anos de vida pública. Nesse período, algum momento você chegou em casa e com a família, olha, estou decepcionado, eu não vou mais continuar, ou não, foi tudo as maravilhas nesse período todo? Olha, chegar em casa e dizer que vai desistir, nunca falei, até porque eu faço política com convicção. Eu nunca tive uma empresa para receber um contrato da prefeitura, eu nunca indiquei uma obra prevendo ter algum percentual sobre aquilo ali. A gente faz por convicção, por idealismo de querer representar o nosso povo, né? Então, nada melhor da gente fazer aquilo que gosta, né? Mas confesso, Erasmo, que já saí várias vezes de gabinete prefeito e chorar na minha casa, né? Porque, como dizia Charles Chaplin, né? Quando choro, choro na chuva, para que o povo não veja, né? Da comunidade não perceba. E nada é eterno nessa vida, nem mesmo os nossos problemas, né? E eu já saí várias vezes para chorar na minha casa, né? Tentando, ou seja, defendendo ali uma causa do povo, e as coisas difíceis de andar, e a gente sabendo que a população, às vezes, não vai entender o porquê que não está andando, porque não tem obrigação, porque, como eu digo, se não está participando do dia a dia, não tem obrigação de saber se a gente está ou não realmente defendendo aquilo ali com todo afinco. Então, lhe confesso que já chorei muito, derramei muitas lágrimas durante todo esse período, né? Mas nunca pensei em desistir, devido à convicção que eu tenho, e acho muito prazeroso representar o nosso povo, né? Porque a gente está em busca da solução dos problemas, e é somente diante da política que a gente consegue levar as ações até a população. Vereador, um de seus colegas, quando esteve aqui, demonstrou insatisfação, decepção em relação ao poder econômico. Na opinião dele, ainda prevaleceu. E você fala que tem feito, durante esses quase 30 anos, uma eleição pé no chão, uma campanha pé no chão. Quando tem que dizer não, diz. Como é para você, político, ver alguém que trabalha, que faz muita coisa numa determinada região, não ser eleito, e um que nem é conhecido pelo poder econômico se tornar um político, um vereador ou outro cargo? Olha, na realidade a gente vê isso com muita tristeza, né? Porque não se pode afirmar de certeza, mas há indícios que isso ainda aconteça, né? A pessoa chega lá, às vezes nunca nem pisou naquela determinada região,
e chega lá, de repente, aparecem os votos nas urnas. E a gente se pergunta, será que é mais bonito que eu? Será que é melhor do que eu? A proposta foi melhor do que a minha, né? E a gente vê isso com muita tristeza. Infelizmente, a gente percebe que ainda acontecem esses fatos, né? Eu, como eu estou falando, né, eu só tenho a agradecer porque a votação não caiu, a gente manteve, ao contrário, ainda aumentaram 18 votos, mesmo com muita gente na área tentando tirar. Também teve pessoa da minha família candidata, onde a família se divide, que é péssimo isso, é deprimente, né? Mas isso aconteceu comigo também, né? Mas não tirei menos votos do que da outra vez e consegui conquistar a vitória. Mas a gente ainda percebe esses fatos, né, que foram narrados, e a gente vê isso com muita tristeza, né? Porque às vezes até alguém comenta entre os outros, rapaz, vou lá, por exemplo, no Gerard Balsa, tentar pegar uns votinhos para me reeleger, que diz que lá a gente leva alguma coisa e consegue voto, né? E isso a gente fica triste, porque eu acho que o ser humano, o voto do ser humano é um valor imensurável, né? E o ser humano, o eleitor, ele tem que votar com convicção para poder cobrar do seu representante as ações da coletividade, né? Porque eu acho que à medida que o eleitor recebe algo de um político, querendo ou não, está sendo uma venda de voto, né? E se ele entrega para ele não tem nem o direito de cobrar dele, porque na realidade fez uma venda. E imagine depois de querer cobrar também de quem ele não deu voto. Eu acho que a gente tem que dialogar, né? As comunidades têm que dialogar. Eu já tenho dito às vezes para algumas pessoas que eu tenho certeza que não votou em mim e chega cobrando ferrenhamente, eu falo, não é assim, companheiro, vamos sentar e dialogar. A gente não pode, a gente só pode cobrar algo onde a gente colocou a fé da gente, né? E no mais é no diálogo, né? Mas é por esse ângulo que a gente vai sempre levando, respeitando a todos, a decisão de todos. Às vezes fica triste porque isso é o eleitor fraquejar, à medida que recebe algo em troca, né, pelo seu voto, ele está fraquejando e não está sabendo o valor do seu voto e nem está pensando nos 4 anos vindouros, né? Mas infelizmente a gente sabe que essas coisas, elas terminam acontecendo, né? Mas estamos aqui, né? Só temos a agradecer àqueles que confiaram em nós. Também a minha equipe, quando andava, dizia que algumas pessoas falavam que não, já teriam um compromisso, mas dizia, o seu nome é leve, ninguém fala nada de mal que venha macular a sua imagem. E isso é muito bom para a gente, dentro de um período tão longo desse que nós estamos, e mesmo que não vota, ainda falar de bem da gente, né? Então, eu só tenho a agradecer. Pois nós queremos agradecê-lo e parabenizar mais uma vez, desejar sucesso na sua nova jornada, que realmente você possa fazer um bom trabalho em prol da população de Balsas. Pois é, Erasmo, eu que agradeço a você, com toda a sua equipe, né, esse conceituado empreendimento, e mais uma vez agradecer à população, dizer que estamos juntos, acreditem, fique mais próximo do vereador, trazendo as demandas, ajudando a acompanhar, porque só assim nós construiremos um Balsas melhor.